Começaremos essa unidade com o primeiro governo do período militar, do golpe militar, que foi o governo de Castelo Branco, que durou de 1964 a 1967. Falaremos um pouquinho agora, né, sobre o que aconteceu durante esse governo. Bom, o golpe militar foi o fim do regime democrático. O golpe ele foi ilegal, ou seja, o governo anterior, que era de João Goulart, estava legalmente constituído, mas sob a alegação que o país estava num caos econômico e sob perigo socialista, os militares deram um golpe e inicia-se esse período do regime militar, que vai de 1964, de 31 de março de 1964 a 1985. Portanto, 21 anos de regime militar que o Brasil vai passar nessa época. O ex-presidente João Goulart, ele foi exilado do Uruguai, ele teve os seus direitos políticos cassados e termina a época democrática no Brasil e instaura-se uma ditadura bastante feroz, bastante grave durante esse período. Esse período foi marcado por grande repressão, por censura, os meios de comunicação todos, a mídia toda foi censurada nessa época, mas ela, por outro lado, foi uma época marcada por uma grande ascensão econômica, principalmente durante o período que a gente conhece como milagre econômico, que vai de 1968 a 1973. Bom, o general Castelo Branco, o primeiro presidente militar, né, instaurou essa ditadura militar por 21 anos, né, e ele passou a, portanto, ocupar a cadeira da presidência. A população brasileira, nesses primeiros momentos da ditadura militar, não reagiu bem a essa ditadura. Tiveram várias manifestações populares, principalmente entre estudantes, intelectuais. A população, em geral, estava insatisfeita com os rumos que as coisas iam tomando, principalmente, como nós vamos ver a seguir, em função de um plano econômico, PAEG, que foi um plano bastante duro e que retirou essa adesão que a população poderia ter a esse regime militar, que prometia colocar o Brasil de novo nos eixos, acabar com o caos econômico, acabar com a inflação, mas as medidas foram muito duras e isso retirou, pelo menos nesse primeiro momento, o apoio popular. Então, vamos ver, né, o que aconteceu nessa época. A população rural nessa época correspondia, né, a mais ou menos, né, 44% da população. A gente vê que teve um avanço aqui. Se você pegar o número da população rural em 1950, você vê que era um número bastante mais alto, né, 63,84%, e esse avanço da urbanização da população brasileira significava o quê? Um aumento no consumo, principalmente de bens duráveis. A população urbanizada, ela consome mais do que a população rural. Isso é um indicativo, uma pista bastante grande para o desenvolvimento econômico da época. Os meios de comunicação, antes limitados apenas ao rádio, eles vão também ter um acréscimo muito importante nessa época, que foi o advento da televisão, o que vai angariar uma comunicação, né, uma população muito maior. Muitas pessoas passam a ter acesso à comunicação, principalmente no período que esse meio de comunicação anti-elitista começa a se popularizar. Outra mudança da época foi a chegada da pílula anticoncepcional. Até a década de 60, as famílias tinham muita dificuldade de fazer planejamento. Os filhos vinham, né, numa quantidade muito maior. Veja, né, na década de 50, a média de filhos por família era mais ou menos 6 filhos por família. A partir da década de 60, esse número diminuiu para 4,4 filhos por família. Isso significa um aumento da renda familiar, já não tem tantos filhos aí para sustentar, significa também uma liberdade da mulher em relação ao mercado de trabalho. Isso significa o quê? Quando ela é liberada para o mercado de trabalho, aumenta a renda familiar, já que são dois agora contribuindo para o orçamento da família e não como anteriormente apenas uma pessoa. Então, tudo isso, urbanização, o fato de poder haver a possibilidade do planejamento familiar, significa que o país começa a se desenvolver, ele vai passar para outra etapa, para um outro nível de desenvolvimento a partir da década de 60. Esse período, como eu falei, foi marcado por uma ditadura bastante
feroz, bastante grave, e alguns dos instrumentos da ditadura foram a criação dos atos institucionais. O que significa isso? Os famosos AIs, que foi até o AI-5, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e AI-5, significava dar um poder muito maior ao poder executivo e retirar poder do legislativo. Ou seja, isso é típico de ditaduras, quando o executivo ele passa a ter mais poder que o legislativo. Na prática quer dizer o quê? Que o presidente ele faz o que ele quer, sem ter que dar muita satisfação, digamos assim, ao Congresso. Outro instrumento da ditadura foi o SNI, o Serviço Nacional de Informações, que procurava pressupostos inimigos da ditadura, pressupostos inimigos do governo, e havia uma perseguição recorrente a essas pessoas, com torturas, prisões, pessoas que foram exiladas, enfim, uma perseguição bastante constante nesse período. Portanto, né, a gente tem aqui uma ditadura, mas o discurso desenvolvimentista ele permanecia desde lá da década de 50 com o Juscelino Kubitschek. Nessa época também foram retomadas de forma bastante próxima negociações com os Estados Unidos, e isso significava aprofundar ainda mais o modelo dependente do Brasil. Então, nós temos aí, né, uma configuração da época, né, em resumo, uma sociedade mais moderna, uma sociedade mais urbana, possibilidade de planejamento familiar, desenvolvimento, no entanto, perseguição, ditadura, prisões, exílio e um modelo dependente, de desenvolvimento dependente em relação, principalmente, aos Estados Unidos. Vamos falar, então, do Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, que, como eu disse, foi um plano de saneamento da economia brasileira, mas era um plano bastante duro nas suas colocações. Então, eu vou falar algumas coisas aí sobre o plano. O plano, ele não tinha um caráter de brecar o desenvolvimento econômico. Pretendia-se continuar a acelerar o desenvolvimento econômico, mas, porém, com algumas medidas. Uma das mais sérias dessas medidas era tentar conter progressivamente o processo inflacionário que vinha desde o período anterior. Como a gente sabe, lá no governo de João Goulart, um dos graves problemas foi uma inflação crescente. A inflação ela corrói o poder de compra da população, corrói a economia de uma maneira geral, e a ideia era tentar conter progressivamente esse processo inflacionário. O plano também pretendia atenuar os desvios regionais, já que o Brasil é um país muito grande, com diferenças regionais muito profundas entre sul, norte, nordeste e sudeste. A ideia era tentar nivelar essas diferenças regionais bastante profundas aqui no Brasil. Assegurar investimento produtivo no país, ou seja, manter o desenvolvimento através do investimento produtivo, e corrigir a tendência de déficit no balanço de pagamentos, principalmente no que se referia à balança comercial do Brasil. Ou seja, a ideia era promover as exportações ao máximo possível e diminuir as importações. Isso quer dizer aprofundamento do modelo de PSI, ou seja, do processo de substituição de importação, que prega que o país deve exportar o máximo possível e substituir importações. Nessa época também foram criados importantes impostos. Foi criado o ISS, Imposto sobre Serviços, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, a criação também do ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e também a criação do FGTS e do PIS, que foram importantes criações para a captação de recursos, principalmente para o desenvolvimento social. No caso do FGTS, era direcionado para a construção de habitações, tanto para a classe média quanto a habitação popular. Bom, além disso, né, como que o PAEG pretendia, né, se colocar como um plano, né, de saneamento da economia, como falamos anteriormente. Pois bem, como eu falei, combater a inflação era fundamental. Como que se iria combater essa inflação? Primeiro, através da redução do déficit público. O governo tinha que gastar menos, o governo tinha que segurar os seus gastos, e isso tem uma implicação. Pode significar diminuição de infraestrutura, ou seja, o governo não pode investir em infraestrutura. O governo deveria fazer uma reforma tributária, aumentando as tarifas públicas, e restrição ao crédito e aumento
da taxa de juros através do aperto monetário. Isso que eu falei que são medidas muito antipopulares. Se a ideia de redução de déficit público é uma ideia interessante para a população, a ideia de restrição ao crédito e aumento da taxa de juros significa que a população vai consumir menos, significa que o remédio vai doer na população brasileira. Então, restrição ao crédito, aperto monetário, vai se emitir menos moeda e aumento da taxa de juros reais. O governo passou a também, em relação à política salarial, fazer o que ele bem entendesse. Vamos falar um pouquinho dessa política salarial do PAEG. Durante o PAEG, como que o governo pensava a política salarial? Então, manter a participação do assalariado no produto nacional, impedir reajustamentos salariais desordenados para tentar conter o processo inflacionário, corrigir as distorções salariais, particularmente do serviço público federal, nas autarquias e nas sociedades de economia mista. Por outro lado, se o governo tentava corrigir os salários, o governo ele proibiu qualquer tipo de manifestação, desde as greves, manifestações que eram consideradas ilegais, os serviços considerados essenciais também foram proibidos de se manifestar, ainda mais esses, E os reajustes salariais passaram a ser feitos a partir de fórmulas que o governo determinava e não os sindicatos. Ou seja, vai haver um achatamento salarial nessa época e essa foi uma outra medida extremamente antipopular. Bom, vamos fazer uma interatividade. Eu vou ler o exercício e depois as alternativas. Pois bem, sobre o PAEG de 1964, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico e conter progressivamente o processo inflacionário. Alternativa B. Atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais por meio de uma reforma agrária. Alternativa C. Assegurar a oportunidade de emprego produtivo, mesmo que por meio de déficits crescentes. Alternativa D. Corrigir os desequilíbrios do balanço de pagamentos, aumentando as importações. E alternativa E. Eliminar impostos como ISS, IPI e ICM. Vou dar um tempinho para você.